meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Gabi, você por aqui. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão iniciando essa semana? Que seja de muita paz, de muita alegria. E por falar em alegria, essa semana promete, hein, gente? Quinta-feira, abertura da Copa. Sexta-feira, o clima fica um pouquinho mais romântico com o Dia dos Namorados. E no sabadão, gente, é o Brasil estreando com um super jogão. E aí, vocês estão empolgados? Então vamos seguindo aqui com o nosso programa, que hoje os nossos apresentadores, eles capricharam, gente. É uma matéria melhor do que a outra, mais incrível do que a outra. Por exemplo, a Bruna vai trazer um assunto sobre burnout, ansiedade, sobre um outro ponto de vista. E a Denise, que vai trazer uma matéria sobre corrida de revezamento, valendo uma viagem para Los Angeles. E o Joaquim, do quadro Fala Tu Cajó, vai trazer uma super entrevista com a produtora Viviane Spinelli e vão abordar assuntos sobre festivais de filmes brasileiros. E também a nossa doutora Rosângela Haider, nossa querida doutora cientista, vai trazer um assunto sobre o leite condensado. Gente, será que o leite condensado é um mocinho ou ele é um vilão? E vamos ter também outra super entrevista com o nosso querido Tony Filho e mais uma super matéria de uma caminhada lá em Copacabana sobre adoção. Então, gente, aguarde até o fim do programa que, como eu falei, hoje promete. Boa tarde, estamos no Quem Sustenta Você e hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, mas também necessário. Hoje a pauta é sobre ansiedade e burnout, mas não da forma com que talvez vocês estejam acostumados a ouvir. Hoje eu não vou listar sintomas, também não vou dar dicas de como você pode, por exemplo, relaxar. Hoje o que nós faremos é ir um pouco mais profundo e para isso eu quero te fazer uma pergunta. Por que a gente se permite enxergar nesse estado? O que estava acontecendo antes? O que foi que a gente ignorou? Será que o nosso corpo estava tentando dizer e a gente simplesmente silenciou? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeiro, nós vamos entender o que é a ansiedade de verdade. Ansiedade não é falta de fé, não é frescura, não é fraqueza emocional. A ansiedade é uma resposta do sistema nervoso a uma ameaça real ou percebida. O problema é que nosso cérebro não distingue se é de fato real ou imaginária. Ele não sabe se o perigo é um leão na savana ou se é uma conversa difícil que você precisa ter ou de repente uma apresentação para a diretoria no dia seguinte na manhã. Acontece que a reação fisiológica é a mesma. O coração acelera, a respiração fica mais curta, a mente começa a dissipar e você vai sentindo diversas sensações no corpo. O leão passa. A reunião com a diretoria também. A conversa difícil que você precisa ter também. Mas a ansiedade crônica não passa, porque ela não é sobre um evento específico ou isolado. É um estado de alerta permanente, onde a pessoa entende que o mundo só é seguro quando está tudo sob controle. Quando a ansiedade se instala de forma crônica, ela para de dar sinal. Ela se torna um ruído constante e a pessoa já nem sequer percebe que está no modo ansioso. Ela normaliza que esta é a forma natural, normal de se viver. Eu quero te apresentar um conceito que vai fazer muito sentido. O psicólogo Mihai estudou por décadas o que de fato faz com que as pessoas vivam felizes e engajadas. Foi ele o responsável pela teoria do flow. O conceito de flow é aquele estado que você está tão presente que o tempo some, as coisas fluem e você sente que está exatamente aonde deveria estar. Ele criou um gráfico muito simples com duas variáveis. De um lado é o nível de desafio que a pessoa tem e no outro é o nível de habilidade que ela tem para desempenhar determinada tarefa. Quando os dois estão equilibrados, ou seja, o tamanho do desafio que você tem versus a habilidade de você fazer aquilo, você entra em flow, presença total, fluidez, produtividade real. Você se sente no seu mais alto potencial. Porém, quando o seu desafio é muito maior do que a habilidade que você tem no momento,
Adivinhem? A ansiedade. E a ansiedade não vem só, pelo contrário, ela vem muito mal acompanhada. Existem diversas situações que, além da ansiedade, vem uma emoção de apatia, de culpa, de vergonha, de uma cobrança exagerada. Ou seja, isso vai alimentando um ciclo muito perigoso, porque as pessoas não estão de fato vivendo o presente, pelo contrário, elas estão o tempo inteiro tentando prever, tentando antecipar algo que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça, por estar o tempo inteiro nesse estado de alerta. Por exemplo, quando você está numa reunião, mas na verdade você só está lidando com a consequência da reunião. Ou quando você senta para almoçar com seus filhos, mas na verdade a sua cabeça está nessa de tarefas que você ainda precisa desempenhar. Ou seja, você nunca está verdadeiramente aonde você deveria estar. Você está sempre lá na frente, tentando prever e antecipar algo que ainda não aconteceu. E é justamente nesse momento que o gráfico do flow, a teoria do conceito de Mihai faz muito sentido, porque o desafio parece muito maior do que talvez ele seja necessariamente, porque você de fato não está olhando para ele com as ferramentas, as competências, a habilidade que você tem hoje. Então, se a gente precisasse resumir, a ansiedade crônica é você viver em estado permanente fora do presente, como se você fugisse literalmente de lidar com as questões, as circunstâncias daquilo que precisa ser vivido hoje. Agora nós vamos falar sobre burnout. E aqui tem um ponto que precisa ficar extremamente claro. Burnout não é um evento isolado, pelo contrário, ele é o resultado de um processo longo e silencioso, que a pessoa foi alimentando por muito tempo, às vezes sem nem perceber. É a soma de anos dizendo sim, querendo dizer não, ocupando um lugar que não era seu, desconectada do que realmente importava para ela, ignorando o próprio corpo, sustentando uma persona que dá conta, enquanto internamente esse processo talvez aí estivesse despedaçando. O burnout é o ápice de quando o corpo diz: acabou, eu avisei e você não me ouviu. Sabe o que é mais doloroso nisso? As pessoas não reconhecem o processo. Quando elas olham para trás, elas não identificam de fato o que foi acontecendo e o que levou a esta consequência. Elas se questionam: eu estava tão bem, como será que as coisas chegaram nesse estágio, nesse nível? E eu vou falar para vocês o porquê que nós chegamos, e eu vou falar isso com muito amor, trazendo também a autorresponsabilidade. Chegou nesse estágio porque nós normalizamos o esgotamento, porque produtividade virou identidade e porque parar parecia, e ainda parece para muitas de nós, um perigo, uma fraqueza, uma vulnerabilidade na qual de repente as pessoas podem se aproveitar e tirar o nosso espaço que nós demoramos tanto a conquistar. E aqui está a pergunta que eu realmente quero responder hoje. Por que a gente se permite a chegar a este ponto? E aqui eu quero apresentar 3 principais razões. A primeira é porque nós não ocupamos o nosso lugar. Quando a gente está dentro de um trabalho, de um relacionamento, de alguma questão na qual nós não estamos de fato fazendo as coisas baseadas nos nossos valores e no nosso propósito, a gente passa a performar o tempo inteiro. E essa performance contínua, sem descanso, causa um gasto, uma demanda energética brutal. E performance contínua, sem descanso, sem pausa, sem tempo de regeneração, não há férias que resolva essa sensação desse esgotamento. Segunda, aprender a dizer não. O não é uma das ferramentas mais poderosas que existem no sentido de preservar a nossa energia, mas também é uma das mais difíceis para quem aprendeu que ser boa, ser importante, merecer ser reconhecida é estar disponível o tempo todo. Cada sim dado no lugar de um não verdadeiro se torna como se fosse uma autotraição. Acontece que essas traições com você mesma acabam se acumulando, viram ressentimento, cansaço e adoecimento. Terceiro, desconexão profunda com quem de fato você é. E talvez essa razão seja uma das mais silenciosas, porque tem muita mulher
mulher extremamente ocupada na mesma proporção que está completamente perdida. A agenda está cheia, a vida está em movimento, mas existe uma sensação de um profundo e completo vazio, porque ela está no piloto automático, respondendo ao que o mundo pede, mas não ao que de fato ela é. Quando você não sabe de fato quem você é, qualquer abalo, qualquer barulho no mundo externo desestabiliza quem você é, porque não existe centro, não existe uma raiz. Burnout não é sobre trabalhar demais, é sobre viver desconectada por tempo demais. O mundo corporativo está começando a entender isso. Em 2025 entrou em vigor a atualização da NR1, a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, aonde ela passa a exigir que as empresas mapeiem quais são os riscos psicossociais dos seus colaboradores. Mas o que são riscos psicossociais? É uma pressão enorme por resultados, assédio, falta de autonomia, falta de clareza e transparência sobre papéis e responsabilidades, uma cobrança excessiva, alguns tipos de brincadeiras que já não são mais admissíveis, tudo que no passado era considerado talvez um problema individual, agora passa a ser a responsabilidade da empresa. E isso é uma virada enorme, porque o que a NR1 está dizendo é que a saúde mental no ambiente de trabalho não é um favor, é um direito. E as empresas que não se adaptarem vão responder por isso de forma legal e com sanções que podem chegar a valores bastante altos. Mas aqui vai uma reflexão importante. A NR1 pode sim obrigar as empresas a implementar políticas, mas o que a NR1 não pode obrigar é que você conheça a você mesmo, que você aprenda a estar no seu lugar e também aprenda a dizer não, porque no fundo todo esse movimento protege o ambiente, mas quem precisa sustentar você diante de todo esse cenário é você mesma. Ansiedade crônica é você viver no presente. O burnout é você viver fora do presente por tempo demais. E os dois têm a mesma raiz. Uma mulher que aprendeu a se adaptar ao mundo sem se perguntar o que realmente importa. O caminho de volta não é dramático, não exige que você largue tudo ou que faça algo revolucionário, mas precisa sim que você tome uma decisão e passe a se ouvir de forma genuína, que você traga a sua atenção e a sua presença, ainda que por alguns minutos no dia, que dizer não é cuidado e não abandono, que o lugar mais seguro que existe não é o controle no futuro, mas sim a sua própria presença. Quem sustenta você? Eu vejo você na próxima terça. Hoje eu estou numa prova completamente diferente do que eu já fiz na minha vida. É uma prova de revezamento, são 4 participantes na equipe, obrigatoriamente tem que ter 2 mulheres. Nós vamos correr, cada atleta, 600 metros. E a equipe que for mais rápida, a equipe que sair igual um enlouquecido, vai ganhar uma viagem para Los Angeles. Lá vai ser a final do On Squad Race. E aí? Será que vai dar isso, gente? Em que momento eu vou ser desclassificada? Tá vendo essa rampa aqui, ó? O circuito também vou ter que... Vamos lá. Tá vendo essa rampa aqui, ó? Eu vou ter que subir essa rampa correndo também. 600 metros, colocando os bofs todos pra fora. Ai, meu Deus do céu, onde eu fui me meter, meu Deus! Para
Denise botou a gente. Aqui, ó, 600 metros, mais rápido, com rampo, mais rápido que puder. É aqui onde toda a magia vai acontecer. A minha equipe, ela tá no primeiro round, nós somos a 4 equipes, nós vamos disputar entre si e a equipe que ganhar vai para a segunda fase. Gente, parece que eu tô nas Olimpíadas. Dá uma olhada nessa pista. Gabi, fica aí agora mais um convite, Gabi, para você participar de uma corrida de revezamento comigo. Gente, adorei a experiência, foi uma experiência nova. Já tinha feito uma outra prova de revezamento, mas não tão rápida dessa forma. Adorei, adorei. Tchau, tchau, gente, até a próxima. Tchau! Poucos lugares no mundo conseguem reunir música, arte, uma vista de tirar o fôlego e a alma de uma cidade. Existe um labirinto cultural bem no topo de uma comunidade aqui no centro do Rio de Janeiro. E esse lugar se chama The Maze. E que prazer imenso estar com vocês hoje. Eu sou a Gabi Montarroios e eu estou aqui para conduzir vocês nessa aventura fantástica. Para chegar no The Maze, a gente só precisa pegar uma van ou uma Kombi, que sai aqui da comunidade Tavares Bastos, no Catete. Bom, mas não precisa ficar preocupado não, gente, porque o local está pacificado e é a rota de vários turistas. E é essa Kombi que vai nos levar lá para o The Maze.
Joana, agora ela também tá subindo para conhecer o Demese. É a primeira vez, né? Primeira vez. E aí, o que te estimulou a vir aqui? A vista do mosaico, porque assim, é uma arquitetura linda. Né? Então eu acredito que tenha muitas histórias pra gente começar a descobrir tudo lá. Não, com certeza, parece que vai ser maravilhoso, né? Sim, tô muito animada. Eu tô muito Com animada. certeza, então tá com a gente. Tamo junto. Cadê o Júlio, mano? Tá com o Se isso se chama João, tu sabe quem vai ser. Tá no texto, sempre alguém. Eu te Estamos aqui na comunidade Tavares Bastos e vamos entrar aqui nas vielas que vão nos levar até o Demese. Gente, é fantástico aqui. O local é pacífico, como eu falei. Ó, essas plaquinhas vão apontando, tá? Não tem risco de se perder. É só seguir reto e olhando aqui nos postes. Eu estou aqui agora com a Marluce Feitosa. Ela é responsável por esse local lindíssimo. Marluce, conta um pouquinho pra gente sobre a história daqui do Demese. Ok. A casa são 40 anos de construção. O Bob, o dono da casa, ele era inglês, correspondente da BBC. Primeira vez que ele chegou aqui na Tavares, viu essa vista, se apaixonou pelo lugar Não tem como, e né? decidiu que ia construir a casa dele aqui. Lindíssimo. E aqui é o Bob. Ah, é? E nos olhos dele, a Fantástico. Baía de Guanabara, de noite e de dia também mosaico. O Bob fez a escultura, foi um rapaz Que da Patagônia lindo. que montou o mosaico. E o Bob disse que já tinha viajado o mundo inteiro, agora queria que o mundo viesse até ele. Aí começou o projeto de mosaico, feito por pessoas de vários países que trocam estadia na casa pelo trabalho. E nenhum Gente. deles sabia fazer mosaico, o Bob que ensinou eles. Nossa, muito fantástico. Fizeram gatinhos. Então tem participação de várias pessoas aqui nesses mosaicos. A cidade e o universo foram duas moças da Alemanha. Aqui Nossa. o Bob fez a escultura, foi um rapaz da Patagônia que montou o mosaico. Fantástico. Aqui você sai do túnel e pega o caminho que vai te levar até a praia. Ah, Esse sim. espaço aqui foi uma francesa, o nome dela era Delphine, e ela colocou a assinatura dela aqui, Ah, é do golfinho, Delfim. e golfinhos como motoristas. Que lindo, gente. O projeto de mosaico começou em 2015, foram cerca de 50 voluntários na casa, apenas 3 faziam mosaicos antes de vir para cá. O resto aprendeu e desenvolveu criatividade aqui junto com o Bob. Então ele ensinou, né, para esse pessoal todo. Ele ensinou. Fantástico. O Bob, ele era correspondente da BBC, mas ele sempre disse que um dia ia abandonar a imprensa e se dedicar somente à arte. Embora a arte dele fossem os quadros, a base dos mosaicos ele sabia para ensinar os demais. Nossa, Ele fantástico. tem 11 meses de trabalho, o espaço Ah, é? lá de cima É novo. são 4 anos só em mosaicos. Uau, ainda tem lá em cima, então. Ainda tem lá em cima. E a gente vai lá conhecer. Vamos lá. Perfeito. A liberdade. Nossa. Você vê que a gente tem os extremos isso, na gente. casa. Israel e Palestina, Alemanha e Polônia, Rússia e Ucrânia, Brasil e Argentina. Aqui você não vê parede, você vê história. Cada mosaico, cada curva é um pouquinho da vida desse idealizador. Primeira impressão, quando ela chegou aqui, viu o Cristo e disse, meu Deus, sou do Rio de Janeiro. E é uma alusão ao quadro grito. A boca, as mãos, o olhar. Verdade. Criativo. Demais, meu Deus. A escada é feita com dormentes dos trilhos do bonde, a madeira maciça. Bob pegou numa demolição. Ah, é do trilho? Muito material da casa é material reutilizado. Que legal. Cuidado com a cabeça. Sim. Nossa, incrível. E como vocês encontraram esse local assim tão perfeito? Por acidente. Sério? Então, ele estava indo para o Equador, o navio dele quebrou em Salvador. E aí o capitão disse, desce, vai conhecer a cidade, porque vai levar 3 dias para consertar a peça. Gente, Esqueceu do Equador. Tempo depois veio para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele tinha uma empregada que morava numa casinha para cada Tavares. sim. E um dia ela passou mal. E ele disse, vou te levar em casa. Chegou na casa dela, abriu a janela, viu essa vista, se apaixonou pelo lugar e decidiu que ia construir a casa dele aqui. Fantástico. Linda história, Marluce. Realmente, cada detalhe aqui impressiona.
Eu que agradeço, são todos bem-vindos. Muito obrigada. Em um mundo tão complexo, o The Maze prova o quanto a arte ainda resiste. E se eu te perguntasse por que você deve conhecer o The Maze? Porque aqui você não vai apenas visitar uma parte do Rio, você vai sentir o Rio. Um beijo enorme. E aí, família, tudo bom com vocês? Cajó por aqui, e como prometido eu tenho uma super surpresa essa semana. Viviane Spinelli, uma das fundadoras da Infinito Produções, a maior divulgadora do cinema nacional fora do país, que está fazendo 30 anos de estrada em agosto. Ela vai nos contar mais sobre a história da produtora e dos festivais que eles realizam ao redor do mundo. Então vamos lá para mais um episódio de Fala Tu, Cajó! Oi, Viviane, como é que você tá? Dá um exemplo aí, por favor. Olha, obrigada, é um prazer conhecer Cajó, Pedro Flores. É um prazer estar falando com a audiência da TV Gazeta e podemos falar das celebrações de 30 anos do Brazilian Film Festival. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, Viviane, sério. Realmente você é um marco, assim, do audiovisual brasileiro e é uma realização muito grande pra mim estar aqui com você, sério, de verdade. Obrigada. Primeiramente, né, parabéns. Gente, não sei se vocês sabem, mas ela acabou de ganhar insígnia da Ordem de Rio Branco. Super chique. Conta um pouco mais dessa história. Eu já tenho um trabalho de 30 anos em Miami, né? Um trabalho que eu fiz junto com a esposa Adriana e Cláudia Dutra. A gente produz o primeiro festival de cinema brasileiro fora do país, então a gente leva a cultura brasileira para fora, não só o cinema como a música brasileira, então já estamos com esse trabalho há 30 anos. E como eu fico baseado em Miami, em Nova York, Estados Unidos, eu tenho um relacionamento com todos os cônsules, os embaixadores, toda essa parte diplomática eu faço, e também a parte de editais do governo americano. Então a gente tem muito apoio do governo americano, a gente até fica meio chateada, assim, meio frustrada, porque a gente tem apoio americano e reconhecimento, como você falou, hoje no Rio Branco, que é uma comemoração super importante do governo brasileiro, mas falta de incentivo a esse trabalho, falta ainda que a gente tenha esse trabalho contínuo de valorização, eu acho, né, de quem está fazendo a cultura brasileira ser vista fora do país. Todo mundo é realmente uma comemoração, tanto que você está conseguindo manter, né? Cada ano é uma realização, mas, 30 anos já é um ano muito especial para vocês. A gente pode esperar alguma coisa especial assim esse ano? Olha, Cajó, a gente não parou nem na pandemia, então são 30 anos consecutivos realizando o Brazilian Film Festival. Inventamos em 2020 uma plataforma chamada Info.online, onde exibe conteúdo brasileiro para o resto do mundo, não só os Estados Unidos, Europa, América Latina. Então a gente já fez várias mostras, homenagem, mostra Marita Severo, Daniel Filho, Antônio Carlos Fontoura, até a Suzana Lira, que é uma documentarista, Peter Moraes. Então, você vê que é bem diversa a nossa seleção. A gente tenta abranger toda a cultura brasileira, diversas regiões do Brasil, e eu acho que esse trabalho tem que ser cada vez mais, eu acho que reconhecido e valorizado. E é o que a gente tem feito. Sim, um trabalho realmente da preservação do nosso audiovisual, né? Por mais que não seja mexendo literalmente nos filmes de preservando eles, vocês estão mantendo a memória deles viva, né? Eu acho que é a parte mais importante. Sim. E esse ano a gente está homenageando a Glória Pires, que só não precisa nem citar, né? E ela está com também o primeiro filme de direção dela, chamado Sexta. Então, muito feliz de estar fazendo essa homenagem, super merecida a Glória Pires, que é uma excelente atriz e uma diretora estreante. Vamos estar exibindo 2 filmes delas no festival. Se Eu Fosse Você 3, do Daniel Filho, que estamos vendo ainda aí se vai entrar na seleção, que não posso estar contando, e o Sexta, que é uma homenagem a ela. Pô, que bom, sério, parabéns por esses 30 anos. Conta também um pouco pra gente dessa trajetória. Como é que foram esses 3 décadas até chegar aqui? Então, a gente começou o primeiro apoio do governo americano, foi a construção do primeiro cinema ao ar livre nas areias de Miami. Então foi a coisa mais linda, assim, a gente comprou também umas cadeirinhas de praia, colocamos lá alguns patrocinadores, então desde o primeiro ano, desde o segundo ano, a gente já começou a ter, então, muito apoio local. A empresa Transbrasil, na época, patrocinou também, então a gente foi de 9 filmes para mais filmes no ano seguinte, e por aí fomos crescendo. Em 2003, a gente fez o nosso primeiro festival em Nova York. Tivemos também o apoio do Central Park Summer Stage, que é um lugar ícone em Nova York. Então, fizemos um show com o patrocínio do governo da Bahia.
com Araqueto, Margareth Menezes, a nossa ministra. Foi o primeiro show que a gente fez na Nova York, foi da nossa ministra, 2003. Então, sei que a história, tem muita história para contar. E aí, muito mais. Tem que ser uns 3 episódios aí para poder contar tudo isso. Mas eu acho que contar do começo é muito legal, porque mostra um pouco como foi progredindo, né? E depois de 2020, 2003, a gente criou o Circuito Infinito, que teve festivais em Vancouver, Madrid, Barcelona, Londres, Milão, Roma, Bogotá, Buenos Aires, Montevidéu, Canudos, no interior da Bahia. Então foram 14 cidades de 9 países, né, durante esses anos. E hoje em dia a gente mantém Nova York e Miami. Nos últimos anos a gente conseguiu manter esses 2 festivais, mas a ideia é, quem sabe, voltar pelo menos uma parte dessa cidade, porque as pessoas pedem pra gente regressar. Muito obrigado de verdade por você estar aqui presente com a gente. Essa entrevista foi maravilhosa. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou estudante de cinema. Então, realmente, estar com uma pessoa tão importante na nossa cultura aqui é realmente. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eu estou sentindo. Eu acho que eu também não vou poder perder essa oportunidade de pedir um convite para o próximo festival, né? De repente, eu faço até um especial lá, o que você acha? Então, obrigada, Cajó, por estar divulgando nosso trabalho em 30 anos. É um ano bem importante para definir são 30 anos do Brasil Film Festival. Espero que a audiência goste de conhecer um pouco nossa história. Agradeço a vocês mais uma vez e espero vocês em Miami, por que não? Muito obrigado pelo convite. Gente, um beijão para vocês e a gente se vê na próxima semana. Existe um alimento que cresceu com a gente. Ele estava nas festas de aniversários, nos brigadeiros, nos pudins, bolos, sobremesas de domingo. Muitas pessoas têm uma relação afetiva com ele. Estou falando do leite condensado. Mas a verdade é que esse alimento, qualquer que seja, pode ser integral, desnatado, semidesnatado, light. Esse alimento está destruindo a nossa memória. Exatamente isso. Ele é um alimento que interfere em nossa memória. Depois de muitos anos pesquisando a doença de Alzheimer e os fatores que influenciam a saúde do cérebro, eu comecei a olhar para o leite condensado, a olhar de uma forma completamente diferente. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Primeiro, nós precisamos entender o que é o leite condensado. Muitas pessoas imaginam que ele é apenas um leite, mas não é só isso. Leite condensado é um produto obtido pela retirada da parte da água do leite e pela adição de uma quantidade muito elevada de açúcar. Em algumas marcas, mais da metade do produto é composta por açúcar. Então, quando você consome o leite condensado, está ingerindo uma carga muito grande de açúcar em poucas colheradas. E é por isso que importa, porque o cérebro depende de um equilíbrio metabólico para funcionar adequadamente. Quando a gente consome açúcar em excesso e de forma frequente, ocorrem picos repetidos de glicose e de insulina ao longo dos anos. Isso favorece a resistência à insulina, aumento do estresse oxidativo e processos inflamatórios. Inflamação é uma palavra que aparece cada vez mais nas pesquisas sobre o envelhecimento cerebral. O cérebro é um órgão extremamente sensível. Ele consome aproximadamente 20% da energia do corpo, mesmo representando apenas uma pequena parte do nosso peso. Por isso, tudo que afeta o metabolismo também pode afetar o funcionamento cerebral. Diversos estudos têm demonstrado associações entre diabetes tipo 2, resistência à insulina e maior risco de comprometimento cognitivo. Não é por acaso que alguns pesquisadores chegaram a utilizar a expressão diabetes tipo 3 ao discutir determinados mecanismos relacionados à doença de Alzheimer.
Isso não significa que o açúcar sozinho cause o Alzheimer. A doença é multifatorial, mas significa que o excesso de açúcar pode contribuir para um ambiente biológico menos favorável à saúde cerebral. Agora pensa em uma pessoa que passa décadas consumindo refrigerante, doces de sobremesa, doces industrializados, bolos de biscoito. O problema não é o brigadeiro em uma festa. O problema é transformar esse padrão alimentar em rotina. É o acúmulo de anos, é aquilo que fazemos diariamente. Existe um outro ponto importante. Depois dos 50 anos, o corpo muda. A massa muscular tende a diminuir, o metabolismo muda, a capacidade de controlar glicose pode ficar menos eficiente. Por isso, aquilo que parecia não causar problema aos 20 anos pode ter impacto diferente agora aos 50. Foi justamente por observar isso que eu comecei a modificar diversas receitas. Quando a minha mãe recebeu o diagnóstico da doença de Alzheimer, eu passei a estudar profundamente os fatores relacionados à saúde cerebral. Uma das mudanças que fiz foi reduzir drasticamente ingredientes ricos em açúcar, mas eu não queria retirar o prazer de comer. Por isso, eu comecei a observar e fazer preparações utilizando banana madura como base para sobremesas. A banana, ela tem uma doçura natural, fibras, nutrientes que não existem no leite condensado. Ela permite criar receitas saborosas sem depender de grandes quantidades de açúcar refinado. E essa mudança não aconteceu porque eu queria seguir uma moda alimentar, um padrão. Ela aconteceu porque eu queria oferecer para minha mãe alimentos mais compatíveis com aquilo que eu estava aprendendo sobre a memória. Hoje eu faço um convite para você. Reflita, abra sua despensa, observe quantos produtos contêm açúcar adicionado, observe quantas vezes o leite condensado aparece na sua alimentação ao longo do mês. A pergunta não é se você nunca mais poderá comer o doce. A pergunta é: qual cérebro você está construindo para os próximos 20, 30, 40, 50 anos? A doença de Alzheimer não começa no dia do diagnóstico. As alterações cerebrais, elas podem se desenvolver silenciosamente e durante muitos anos. Por isso, cada escolha alimentar importa. Cada caminhada importa. Cada noite de sono importa. Cada hábito importa. Talvez esteja na hora da gente repensar alguns alimentos que cresceram com a gente, mas que não precisam continuar ocupando o mesmo espaço na nossa rotina. Se esse conteúdo fez sentido para você, observa como está a sua alimentação. Substitui o leite condensado. Tira o leite condensado da sua vida. Nós ainda temos muito tempo pela frente. Nós temos uma segunda chance de viver uma nova vida sem a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é multifacetária. Não é uma questão de dizer, será que esse alimento, ele realmente vai proteger a minha memória? Vai proteger? Nós estamos aqui para comprovar isso para você. Por isso nós estamos estudando e eu trouxe a minha mãe até aqui, 22 anos com a doença de Alzheimer, com alimentos que protegem a memória. O cérebro de uma pessoa diagnosticada com a doença de Alzheimer, ele não está totalmente destruído, porque essa máquina é tão poderosa que ela leva anos para ser destruída. É pouquinho, é um dia atrás do outro, mas ela será destruída pelas escolhas que nós estamos fazendo hoje. Eu estudo as formas de proteção do cérebro contra a doença de Alzheimer, porque eu
quero mudar a estatística que coloca o Brasil lá em cima como o país que mais terá idosos dementes em 2030, daqui a alguns anos, e que isso vai dobrar em 2050. Então, todas as escolhas que nós estamos fazendo hoje vai impactar diretamente a nossa memória. Agora que você já sabe disso, que o leite condensado, ele contribui para a sua memória falhar, está nas suas mãos. E eu aguardo você no próximo programa aqui pela TV Gazeta. Alô, Gabi, você por aqui, estamos aqui, viu? Já se encontra conosco aqui na Casa dos Conselhos, na capital do extremo sul da Bahia. Eu digo a você, Gabi, que Teixeira de Freitas realmente é sucesso, viu? Tem muita novidade pra você, viu, Gabi? Aí que já tá antenado aí na TV Gazeta Brasil. Quero chamar todos vocês, viu? tvgazetabrasil.com.br. Acessa aí, @Gabi, você por aqui, toda terça-feira. Nós vamos estar aí com você no ar, viu, Gabi? E o programa da Gabi tá maravilhoso. Só que hoje nós já nos encontramos, aqui na Casa dos Conselhos, na capital do extremo sul da Bahia, né? Vamos ver agora coisas maravilhosas, porque ela já se encontra conosco, a presidente municipal dos direitos da criança e do adolescente, tá? Doutora Andréia Rodrigues de Sá Lopes. É um prazer estar contigo. Prazer. Olá, Gabi, você por aqui. É isso aí, Gabi, tá vendo, Gabi? A coisa aqui realmente, Gabi, funciona, tá bom? Porque a doutora Andréia já está conosco aqui e vai falar de um assunto, que esse assunto envolve não só Teixeira de Freitas, mas nacionalmente, né? Primeiro quero agradecer a oportunidade, porque falar em proteção, né, é algo que traz uma alegria muito grande, porque proteção é cuidado, né? Então, nossas crianças e adolescentes precisam desse cuidado. A campanha de 18 de maio, ela surgiu após uma trágica violência contra uma criança de 8 anos do estado do Espírito Santo. Ela foi raptada, drogada, estuprada, morta, carbonizada. Então, a partir daí, né, surgiu essa campanha de conscientização, né, de mobilização, porque o direito de defesa ali é meu, de cuidar é meu, é seu, é de todos nós. Então, assim, a gente tem que realmente estar cuidando das nossas crianças. E tá precisando urgente, né, doutora Andréia, de uma campanha desse nível, né, que essa política do nosso Brasil tem que se envolver nisso aí, porque todos nós temos filhos. Isso, como a gente estava falando no início, né? É como o exercício da cidadania. Eu tenho direitos, eu também tenho deveres, né? Então nós precisamos realmente, né? É o nosso dever. E a gente busca o que a gente tem na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever da sociedade, do poder público e da família cuidar e proteger as crianças. Desde que a gente sabe que direito à educação, ao lazer, à saúde, à habitação e à proteção de cuidados contra o abuso e exploração sexual. Então, está crescendo em nosso Brasil devido a essas redes sociais. A senhora tem algo a falar sobre esse assunto? É algo que assusta muito, né? Então, assim, precisamos combater a venda do corpo, a venda que o que é bonito é estar com uma roupa curta ou algo, ok, pode se usar, mas não daquela forma que uma dança que uma criança vai fazer que eu vou divulgar nas redes sociais. Então, o que está vendendo? Eu vou dar só um exemplo de algo do que a mídia causa na vida de uma criança. Eu sou assistente social por formação e um amor que eu tenho por essa profissão, porque nós buscamos garantir direitos, defender direitos. Então, quando a gente fala dessa mídia que vende, então eu venho de uma instituição a qual eu trabalho, hoje eu fui colaboradora, hoje eu sou voluntária dessa instituição, e uma vez chegou uma criança lá, né, ela falou assim, tia, olha esse tênis X, falou a marca. Eu olhei, eu falei, mas eu tô vendo um tênis. Não, tia, é marca tal. Mas calça aí. Já estava provocando ele, né, pra ele entender que era aquilo. Então, se ele calçou, tia, mas é a marca tal que eu vi. Então, assim, eu fiquei triste porque ele conhecia o tênis por uma marca do que a mídia vendeu. Então, o que a gente tá tendo hoje em relação às nossas crianças, o que tá tendo nas mídias, é justamente isso. O que tá sendo vendido, o que tá sendo cobrado. Vamos cobrar a infância. Cadê aquelas tradições dos meninos pularem amarelinha, brincar de corda, queimada? A criança precisa brincar. Ter oportunidade de brincar. Então, assim, que tenhamos mais políticas públicas de proteção, de garantia, de lazer, de espaço de convivência. Nós precisamos de espaço de convivência para que eles possam ir ser criança, né? Não com aquele compromisso que eu preciso estar com a roupa que vai mostrar o que eu preciso. Não, é natural. Vamos permitir que nossas crianças sejam crianças. Não tem mais esse negócio assim, quando crescer vai casar com tal pessoa. Não, criança. Vamos permitir que as nossas crianças brinquem, sonhem.
A senhora falou de um fato muito importante, tratar criança como criança, né? Porque realmente ser criança é ser feliz. Então as pessoas vêm tratando criança, muitas das pessoas, né, com exceção, vêm tratando criança como adulto. E isso fica ruim, porque a criança tem um tempo determinado para ser criança, ser jovem, ser adulto, não é isso? As crianças hoje acabam convivendo muito com adultos. E aí não tem aquele cuidado do falar algo que você fala, que não é adequado para a criança estar ouvindo, porque ela vai passar aquilo ali, né? Então, assim, o conversar, às vezes fala assim, meu filho entende tudo. Então, quando eu converso aqui de cima, falando pra ele, né? Tô orientando, ou tô falando algo que é pra ele poder fazer, mas se eu agachar na altura dele, né? E brincar, orientar, vamos assistir um filme, vamos assistir um desenho, né? Sem deixar adultizar aquela criança, que é o que a gente estava falando no anterior, a relação à mídia, né? Fica querendo ver, porque às vezes uma criança desenvolveu mais, tem um corpo já de uma moça, mas ela só tem 9 anos, só tem 10 anos, né? Então, assim, vamos dar essa oportunidade? Então, se eu quero conversar com a criança, eu não preciso pegar uma criança e colocar no meu colo para eu conversar, né? Eu não preciso, eu vou agachar, eu vou sentar no chão para poder brincar. Então, assim, tá faltando muito de nós, adultos, enquanto os políticas públicas, né, os nossos gestores, dar mais oportunidade para as nossas crianças, né? Como eu volto a falar mesmo, centros de convivência, mais oportunidade de lazer, para que elas possam sonhar, fantasiar, porque a vida já nos cobra muito, então deixa essa cobrança quando chegar na idade mesmo da cobrança que vai ser verdadeira, né? A campanha foi criada em 18 de março de 1918, instituída, né, pela Lei Federal 9.970 de 2000, já se faz quase 26 anos essa campanha. A senhora acha que o objetivo da campanha está sendo alcançado ainda, né? Ou tem muito ainda a caminhar com novos projetos, com essa população crescente aí? A partir do momento que nós já temos o nosso calendário, né, o 18 de maio, então houve esse avanço, né, nós conquistamos esse espaço para que as pessoas, naquele mês, né, o mês laranja, você vê que eu já até busquei vir um pouquinho assim, se é para poder destacar bem. Então, se a partir do momento que já se fala, é um avanço, mas temos muito que avançar ainda, Toninho, nós temos muito, crescendo muito, e aquilo que a gente estava falando, as crianças já estão, por conta da mídia, elas estão mais aceleradas, né, então se a gente precisa estudar e voltar a trabalhar para esse público hoje, que não é mais assim quando foi a minha infância ou a sua infância. Porque as crianças de hoje, elas não são mais essas crianças. Não são. Já nascem com o olhinho aberto, já observando tudo. Já, praticamente. Doutor, é muito bom estar contigo aqui e falar desse projeto, né? A gente tem muito o que falar ainda. Eu sei que a hora chegada e essa pouca aí é longe, teu tempo é muito curto. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando uma criança perde o direito de viver a infância, com segurança, toda a sociedade falha. Olha só, fala um pouco desse finalzinho, dessas redes sociais e o telefone para todos. Isso. Falhamos, né? Quando você vê uma criança, um adolescente cometer um ato, né, infracional, ou ser vítima do abuso, né, que no caso aqui a gente está falando sobre isso, é muito triste. Vou dar mais um exemplo aqui rapidinho, né? O quanto as nossas campanhas são importantes. Olha o que aconteceu em relação. Uma criança identificou na escola, né? Na fala de uma criança, né? Que ela estava sendo molestada em casa. Então, assim, quer dizer, a campanha que chegou na escola, ele não vivia o abuso dentro de casa, ele observou que a coleguinha trazia relatos, e aí ele chegou à professora, a coleguinha X falou isso que aconteceu. Então, assim, são esses avanços que nós falamos e que a gente precisa muito ainda para que a gente não fique com aquilo assim, eu poderia ter feito mais um pouquinho. Não vamos conviver com isso. Vamos fazer, né? Vamos unir, que a gente precisa. Eu preciso do trabalho intersetorial, eu preciso de todos os conselhos, eu preciso de todas as secretarias dentro de uma gestão, porque aquela criança que é da assistência social, ela é da saúde, ela é da educação, a família está na habitação. Né? Então, assim, vamos comunicar? Vamos falar, então vamos fortalecer essa rede de proteção. Então essa campanha vem para isso mesmo. Então essa oportunidade ela é rica para que a gente leve mais assim, vamos cuidar, vamos proteger, vamos observar os sinais que as crianças chegam. É uma criança extrovertida, ficou mais caladinha, né? Não quer sair. Não vamos chegar falando, apontando, coagindo a criança. Vamos observar e vamos denunciar. Eu tenho até uns telefones para compartilhar aqui, tá? Para que todo mundo salve, grave, que é do Conselho Tutelar, dos Conselhos Tuterais da nossa cidade, é do CMDCA, que é o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente, que está aqui para defender, que podem fazer denúncia, sabe? Podem contribuir. Então, assim, são todos muito bem-vindos na proteção. Vamos de mãos dadas mesmo na proteção das nossas crianças e adolescentes, para que eles tenham um futuro, assim, que eles possam escolher. Eu estudei, eu escolhi, que seja uma faculdade, que seja um curso técnico, mas que eles tenham oportunidades para isso. Isso é muito bom. Deixa ali tuas redes sociais e o telefone para quem já está aqui. O telefone do CMDCA, 73 9033 9637, do Conselho Tutelar 1
93 300 9806, do Conselho Tutelar 2, 93 300 97 74. E nas redes sociais, é só coloca lá, CMDCA, Teixeira de Freitas, Conselho Tutelar, Teixeira de Freitas, que aí tem, igual no CMDCA, tem as datas das nossas reuniões, que elas são abertas, são bem-vindos mesmo, é um controle social, né? Então, assim, o Conselho, ele é paritário, então ele tem quem participa, é a sociedade civil e o governamental. Então, de mãos dadas, para a gente poder proteger as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado, André. Foi um prazer estar contigo. Sucesso. E as portas estão abertas. Quando precisar da nossa equipe, nós vamos estar aqui, tá bom? Esteve conosco aqui agora, viu? Ela que é presidente municipal do direito da criança e do adolescente, Andréa Rodrigues de Sá Lopes. Alô, Gabi, você por aqui, fica contigo aí. Deixa um abraço pra Gabi, né? Tchau, Gabi. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, Gabi. Um beijo. Um beijo no seu coração. Um abraço pra todos aí da TV Gazeta Brasil. A gente tá na terça-feira ligado com você. Aquele abraço e eu volto contigo. Tchau. Olha, quem procura acha. Eu estava aqui na praia de Copacabana caçando uma boa história para contar para vocês quando me deparei com um mar de gente colorindo o calçadão por uma causa nobre. Copacabana é conhecida pelo turismo, pelo sol e pelo mar, mas no meio do vai e vem do calçadão, uma caminhada diferente chamou a atenção de quem passava. Eram balões, sorrisos e uma mensagem importante: adoção. Uma família para cada criança. O evento também foi organizado pela deputada estadual Tia Ju. Muito mais do que um ato político, o encontro foi uma celebração do amor e um chamado para conscientização. A ideia é dar visibilidade a milhares de crianças e adolescentes que esperam por um lar. Eu sou Lula Barcelos, milito na causa da adoção há 23 anos, estou como coordenador há 18 anos do Catedral da Adoção e do Rosa da Adoção. Já agradecendo aí a CESAI, Polícia Militar. Hoje em dia, eu faço todas as áreas. Estou completando um sonho que eu saí de moto do Rio de Janeiro, fui até o Alasca levar a bandeira da adoção. Dia 18 agora, eu estou indo para Nova York para pegar a moto e sair descendo até o Rio, passando pela América Central, sempre falando sobre adoção. Tem um projeto social para acolher as crianças que não são adotadas após 18 anos. A gente está na caminhada hoje, comemorando o Dia Nacional da Adoção, que é dia 25 de maio. Então hoje é a caminhada. Quando eu entrei no movimento, eram 30 grupos de apoio. Hoje nós somos para mais de 200. E estou indo agora para o ENAPA, dia 10, 11 e 12 de junho, que é o encontro dos grupos de apoio nacionalmente. Eu sou um jovem de 58 anos, aposentado por deficiência física. Eu tenho 2 doenças autoimunes. Eu sou pai por adoção, tenho 2 filhos adotados. Uma menina linda, Luana, que eu pude pegar em Fortaleza, de 22 anos hoje, e um menino no Rio de Janeiro, que eu peguei com 8 meses, e hoje está com 21.
e sou coordenador de grupo há, se não me falha a memória, 15 ou 16 anos. O Rosa com Adoção, que é na Barra, e o Catedral da Adoção, todos com parceria na Vara da Infância. Quando eu entrei no movimento, existia 30 grupos de apoio à adoção no Brasil. Hoje nós somos mais de 200. Então essa que é a minha cachaça. A minha vida é repleta de gente boa, porque a minha política, graças a Deus, desde pequena, é sempre ajudar os outros e me tornar uma pessoa melhor. Eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. O meu filho é dependente químico. Eu já internei ele 5 vezes. Sabe o que eu falo para ele? Hoje, com 21 anos, não, e falava desde 16. Não tem o que você faça nessa vida que eu vá desistir de você. Agora, você querer ver, que eu veja você se destruir e eu acompanhar, não. Hoje, com 21, eu digo, eu não te enterro mais. Você quer, eu te levo, você se enterra. Eu não te enterro mais. Isso virou spa. E o moleque é lindo, forte, não tem nada, tem um dom da música, como minha filha também, tem um dom da culinária, tem um dom da maquiagem. Ela com 14 anos no Barra Shop, uma loja famosa no Barra Shop de maquiagem. A minha perguntou quem foi que maquiou ela, ela falou eu. Ela queria contratar a menina. Chamei os dois, queria comprar moto. Eu fiz um curso durante 1 ano. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal fala nisso. Quem tem moto, procura o grupo GPR. É graças a ele que eu estou fazendo. Um grupo maravilhoso. O pessoal da Polícia Rodoviária Federal tem mais de 1.500 alunos. O pessoal não acreditava que eu fiz lá o teste. Quando você vai... O curso é ali na Barra, ali no Rio 2. Os caras são maravilhosos. Só que para fazer o curso, você assina um termo lá, que eu falei, olha só, eu sou deficiente físico. Aí nem assinei o termo, eu fui lá, depois assinei. Os caras ficaram admirados com a minha disposição, com a minha vontade. E o que não faltou por aqui foram histórias emocionantes de famílias que se transformaram através do afeto. Para quem participou, a caminhada é um passo fundamental para acelerar processos e quebrar preconceitos, mostrando que o verdadeiro laço familiar não vem do sangue, mas do coração. Uma manhã de sol que aqueceu não só o corpo, mas também a esperança de muitas crianças. Direto da praia de Copacabana, Gabi para o Gabi Você Por Aqui. 15ª caminhada pela adoção. E é isso aí, gente. O nosso programa tá chegando ao fim, mas eu aguardo vocês na próxima semana, hein? Curtam bastante essa semana que tá demais. Um beijo enorme. Fiquem com Deus.